Bom dia, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades. Esta semana iremos trabalhar conto, tá? O conto que nós vamos trabalhar é de Moacir Scliar e é um conto que traz uma situação vivenciada pelo pai e o filho, tá bom? Vamos ver aqui, olha o título, A Orelha de Van Gogh. Esse é o primeiro texto trabalhado no livro didático de vocês, que ainda vocês não estão, tá? Mas eu trouxe aqui o texto e as atividades para começarmos. Então, o conto, pessoal, de que Moacir trouxe, retrata aí uma situação vivenciada pelo pai e pelo filho. Agora, por quê? Olha o título, A Orelha de Van Gogh. Todo mundo sabe quem é Van Gogh, né? Ele é um pintor muito famoso do século XIX. Então, olha só, eu não vou ler o texto, tá, na íntegra, não. Eu vou comentar, tá, para vocês entenderem. Então, depois vocês vão ler todo esse texto, tá, de uma maneira bem calma, para vocês entenderem toda a história. O conto começa assim: estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Então já percebemos que no primeiro parágrafo já está mostrando aí o conflito, né? Qual vai ser o problema vivido pela personagem. E também já dá para identificar o tipo de narrador, tá? Estávamos como de costume. Estávamos quem? Então já dá para identificar aí o tipo de narrador, tá? Meu pai, dono de um armazém. Então quer dizer que o filho é o narrador, né? Então vocês vão ler a história. Vocês vão ver aí que esse conflito, né? O pai tinha que resolver essa situação. Como ia pagar esse credor? Então o filho, né, ficou assim, mas como que meu pai vai resolver esse problema? Então já deu para perceber qual é a situação, o problema desse conto. É essa dívida que o pai tem com esse fornecedor. Então vocês vão ler e vocês vão ver aí que o pai, né, ele fala, gente, e agora? O que eu vou fazer? Então aí ele vai pesquisar aí sobre esse credor e vai descobrir que ele gostava muito de Van Gogh. Então ele fala, depois de pesquisar, ele fala para o filho, filho, o que vai nos salvar é a orelha de Van Gogh. Aí o filho fica assim, né? Porque até então, para o filho, nossa, meu pai vai solucionar o problema. E aí vocês vão entender o que aconteceu aí. Ele resolve dar um pedaço da orelha de Van Gogh. Aí o filho fala, mas como, pai, que você vai conseguir um pedaço dessa orelha? Então vocês vão ver tudo que o pai faz para conseguir um pedaço de uma orelha para dar para esse credor, que era assim, fanático, né, super fã de Van Gogh. Então vocês vão ver o que aconteceu lendo toda a história na íntegra para saber realmente se esse plano deu certo ou não, tá? E vocês vão ver que no finalzinho aí, o filho acaba tendo uma decepção, porque o plano não deu certo, o plano do pai, né? O credor não aceitou essa orelha, né? Tanto que ele jogou fora. E ele fala no finalzinho, né? Porque o pai e o filho saem indignados, assim, andando, caminhando, né? Depois do credor não aceitar essa orelha, né? Que ele conseguiu. E o filho pergunta pro pai, mas qual orelha que é? Direita ou esquerda? O pai nem soube responder. E ele termina o texto falando assim, e prosseguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdido, eu nunca mais sairia dele. Quer dizer, eu estava perdido, quer dizer, o narrador e o filho, ele está contando, já dá para perceber que ele está contando esse fato que aconteceu com ele, né, quando criança. E quando ele cita o labirinto, o que quer dizer esse labirinto, pessoal? Não será as possibilidades aí, o caminho que um adulto ele pode seguir na vida? Porque tem vários caminhos. A vida é um labirinto.
Então você tem que saber qual caminho você vai seguir. Bom, então vocês vão ler toda essa história. Já contei de uma forma resumida para vocês entenderem. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Eu trouxe aqui também um vocabulário para vocês consultarem também na hora que estiverem lendo o texto na íntegra. Trouxe também falando sobre o autor do texto, sobre Van Gogh, e aqui as questões que vocês vão somente responder no caderno. Quem é o autor desse texto? 2, quem é o narrador? Então vocês vão falar quem é o narrador dessa história, já comentei com vocês. 3, o narrador, ele participou da história? Justifique, então você pode justificar com um trechinho da história, já comentei com vocês também. 4, vocês vão descrever características das personagens, do pai, da mãe e do criador. 5, conhecemos as personagens do conto por meio das impressões do narrador. Então, e quanto ao narrador? Que características de sua personalidade você percebeu quando você leu o texto? 6, sobre o espaço, que é o lugar, e o tempo, que é quando aconteceu. Responda, em que espaços, lugares, se passou a história? Procure determinar o período de tempo que se passou essa história. Vai dar para vocês falarem, aconteceu num dia, 2 dias, dá para saber. 7ª questão. Vimos aí que há um conflito, lá no primeiro parágrafo já. Qual é esse conflito? Qual foi o problema vivido pela personagem? No primeiro parágrafo já dá para entender aí, já mostra qual é esse conflito. 8ª, sobre o conflito vocês vão responder. Que solução o pai encontrou para resolver? O pai teve sucesso? Sim ou não e por quê? Na sua opinião, por que isso aconteceu? Aí uma resposta pessoal. 9ª questão. Ao longo da história conhecemos alguns sentimentos que o narrador experimenta em relação ao pai e a forma que ele encontra para resolver a dívida. Esses sentimentos sofreram alguma mudança? Vocês vão ver que no começo da história ele fica impressionado com o pai, Que ele fala, não, vou resolver esse problema. E depois, esse sentimento em relação ao pai mudou? 10ª, releia o último parágrafo do conto. A história se passa em que época da vida do narrador? Já comentei com vocês, B, o narrador conta a história no momento que ela acontece ou em um momento posterior, seja depois aos acontecimentos. 11ª, ainda sobre o último parágrafo, responda a quem o narrador se refere ao usar a expressão agente. Quem é agente? Procurem lá no texto. B, explique com suas palavras a menção ao labirinto feita pelo narrador. Já comentei com vocês também, o que seria esse labirinto, na vida aí do adulto. Tá bom? Então essas são as questões, vocês vão somente responder no caderno. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, no particular, tá bom? Leia o texto com muita atenção. Boa semana, bons estudos e um beijo. Se cuidem, tá, pessoal?